para a nossa palavra de hoje. Hoje eu creio que o Espírito Santo ele tem algo personalizado para cada um de nós aqui, e eu quero convidar você a abrir o seu coração e a ficar de pé, porque nós temos uma cultura aqui na nossa igreja de ler a palavra de Deus em pé, em honra a esse tesouro que o Senhor nos deu, que é a sua palavra. E nós vamos ler então o nosso versículo-chave. Se você trouxe sua Bíblia, você quiser abrir aí, vamos ler Levítico, capítulo 6, dos versículos 8 ao 13. Levítico 6, dos 8 ao 13. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, para te ajudar aí. Se você já achou, diga achei. Se você não achou, diga socorro. Vamos lá, queridos. Se você não trouxe, você pode acompanhar no telão também. Diz o seguinte, Levítico 6, verso 8. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito do holocausto, ou seja, do sacrifício. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Repete essa frase comigo, diga: o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado deste altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Verso 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. E o sacerdote acenderá a lenha, diga mais uma vez, acenderá a lenha no altar de cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas e pacíficas. Último verso. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O título da nossa mensagem de hoje é: não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Você pode orar mais uma vez comigo antes de você sentar? Coloque a mão no seu coração e ore para que hoje o Espírito Santo acenda. Coloque essa chama de fogo no seu coração de amor por quem Ele é, e que nós possamos estar conectados àquilo que Ele deseja ministrar, falar, fazer nas nossas vidas nesse dia. Deus Pai, nessa tarde, nós oramos por uma manifestação do Teu Espírito Santo nessa reunião. Deus Pai, que não seja apenas, Senhor, algo humano, algo feito por mãos humanas, mas que o Teu Espírito Santo tome o controle completo de tudo que vai ser falado, de tudo que vai ser dito. Usa a minha vida, Jesus, para compartilhar a Sua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, faz aquilo que somente Tu podes fazer. Somente você pode tocar uma vida, somente você pode transformar o nosso coração, somente você, Espírito Santo, pode renovar a nossa mente. E a minha oração é que hoje, Pai, aquilo que o Senhor tem personalizado a cada um se cumpra, que essa palavra gere frutos permanentes e que ela não volte vazia, e que, acima de tudo, o Seu nome, Jesus, seja honrado. Essa é a minha oração, isso que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade. Não deixe a chama apagar. Queridos, esse verso que nós acabamos de ler aqui em Levítico 6 faz parte de instruções que Deus ele deu a Moisés a respeito de como seria o funcionamento do tabernáculo, principalmente no que diz respeito aos holocaustos, às ofertas que eram oferecidas. Se você não tem conhecimento sobre isso, o tabernáculo ele era como se fosse uma tenda, onde dentro dele estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E o sacerdote era como se fosse ali o líder, religioso, o líder ali responsável por conduzir todas essas atividades que eram feitas ali. E ele tinha então esse papel de acender ali naquele altar, permanecer ali naquele altar os sacrifícios, e ele deveria então colocar lenha diariamente para que aquele fogo ele não se apagasse. E você pode hoje estar pensando assim, ok, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? E eu diria para você, tem tudo a ver, tudo a ver. Lá em 1 Pedro 2,9, já agora no Novo Testamento, depois que Jesus veio, a palavra de Deus nos fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Hoje, queridos, eu e você somos esses sacerdotes reais, amém? Eu e você somos o povo escolhido de Deus. Graças ao que Jesus fez naquela cruz, a Bíblia fala que Jesus, ele é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, graças a isso, né, graças ao Senhor, eu e você não precisamos mais oferecer holocaustos. Se não fosse Jesus, eu e você estaríamos até hoje matando cabrito, já pensou? Mas não, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E hoje eu e você, nós somos esse altar, esse lugar onde a presença de Deus, ela queima, onde habita a presença do Espírito Santo, amém? Nós somos esse lugar. E nós, queridos, como sacerdotes do Senhor, temos então esse papel de manter essa chama acesa na nossa vida, esse amor pelo Senhor. Se você está conectado ao propósito de 21 dias de imersão que a gente está tendo aqui na igreja, você está conectado que a visão que Deus nos deu para esse propósito seria do tema Um Coração em Chamas. Isso fala, queridos, desse amor no nosso coração, ser mantido vivo, aceso. E a gente tem experimentado isso nesses primeiros 7 dias. Quem experimentou? Amém? Já tivemos uma semana incrível. Segunda-feira tivemos uma reunião de avivamento, de quebrantamento. Tivemos salas de oração. Quarta-feira, às 6 horas da manhã, estávamos juntos lá, buscando ao Senhor. Sexta-noite tivemos vigília, o poder de Deus desceu nesse lugar. Foi incrível. E ainda vamos viver muito mais nas próximas semanas, amém? Já empolgue seu coração aí para o que vem nesses próximos dias. Mas o que eu quero, gente, levar você a ponderar hoje é o que vai acontecer com esse fogo que o Senhor acendeu na nossa vida depois que esses 21 dias terminarem. Eu e você, será que nós vamos continuar com essa chama no nosso coração acesa? Será que nós vamos continuar orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, sendo constantes no Senhor, fazendo a nossa vida devocional ser algo real, algo vivo? Sabe, queridos, algo que eu creio é que o Senhor, muito mais do que estar procurando por alguém que esteja queimando por 21 dias, Deus, ele procura aqueles que queimam uma vida toda. Amém? É muito fácil a gente ficar queimando quando estamos ali numa conferência, em algo que está todo mundo, mas no seu dia a dia, no seu quarto, no seu secreto, quando o Senhor olha para você, o seu coração está em chamas? O seu coração está amando ao Senhor acima de todas as coisas? Você já percebeu como é fácil algumas vezes nós deixarmos esse fogo parar de queimar? Já percebeu como às vezes é fácil o nosso coração ele sair do prumo? Querido, eu tenho 17 anos de crente. Não é 17 anos de idade, infelizmente. Mas 17 anos que eu caminho com o Senhor. E quantas vezes eu já percebi o meu coração ele querendo sair do prumo, se esfriar, apagar a chama que um dia o Senhor acendeu na minha vida. E sabe por que isso acontece? A Bíblia diz que o nosso coração, quando eu falo coração, eu não estou falando ali daquele órgão, né? Mas eu estou falando das nossas emoções, de quem nós somos verdadeiramente, das nossas vontades. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso. Por isso, querido, que o pior conselho que você pode seguir na tua vida, adivinha qual que é? Uma frase famosa no mundo, quem sabe aí? Siga o seu coração. Gente, isso daí é conselho do Satanás para a tua vida. Você não pode seguir isso. Olha o que a Bíblia ela descreve o nosso coração. Eu quero mostrar para você. Está lá em Jeremias 17:9. Fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é perverso. Quem o poderá conhecer? Uau! A Bíblia fala, queridos, que o nosso coração ele é enganoso, ele é perverso. Já percebeu isso na tua vida? Um dia tu quer uma coisa, daqui a pouco tu quer outra. Um dia tu quer Jesus, daqui a pouco você quer o pecado. Um dia você está aqui na casa de Deus, daqui a pouco você pensa, ai, não quero mais. Se você for seguir o seu coração, queridos, você não vai ficar queimando de amor por Jesus por muito tempo. Sabe por quê? O nosso coração ele é como uma esponja. E eu quero fazer uma ilustração aqui para que você grave isso. Se não for eu, né? Se não for, né? Não é eu, se não tiver uma ilustração. Olha só que eu quero te mostrar, peraí. O nosso coração é como uma esponja. Faz de conta que essa esponja aqui é o seu coração. O ambiente, as coisas que você expor ele, é aquilo que ele vai absorver e é isso que ele vai se tornar. Por exemplo, faz de conta que essa água aqui é a presença de Deus. Estamos mergulhando na presença do Senhor essa semana, amém?
Estamos orando, jejuando, lendo a palavra, sendo desafiados a cada dia. Estamos o quê? Mergulhando o nosso coração na presença de Deus, olha só. O que vai acontecer com essa esponja, que é o nosso coração? Ela vai encher. Ela vai absorver aquele ambiente ali onde ela foi colocada. Só que, quantos aqui você percebe que não tem como a gente fugir do mundo que a gente está? Sim ou não? Né? Maravilhoso seria se a gente pudesse ficar o tempo inteiro ali, só com os irmãos na fé, só orando, só buscando a Deus, mas nós fazemos parte desse mundo e muitas vezes estamos expostos a coisas que são contrárias à palavra de Deus, é ou não é? Por exemplo, celular. Toda hora a gente está sendo exposto ali a um monte de conteúdo. Às vezes você está lá no teu trabalho, tem pessoas às vezes ali que não são tementes a Deus, você acaba escutando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Às vezes tu vai ver um filme, já notou, gente? Hoje é difícil tu conseguir ver um filme sem não ter uma cena meio cabulosa lá. Não é verdade? Né? O mundo, ele é assim, mas não tem como você se excluir do mundo. Não é à toa que uma vez Jesus ele falou, eu rogo para que não os tire do mundo, mas que o guarde do mundo, que os guarde do maligno. Amém? Então, queridos, não tem como você fugir da exposição do mundo, a menos que tu vire um astronauta e vá para outra galáxia. Aí pode até ser, mas se não, queridos, nós estamos expostos. É toda hora ali alguma coisa, você começa a ouvir coisas, você às vezes nem queria, mas chega ali um conteúdo que você não queria assistir, você acaba assistindo e começa a encher aquilo lá de outras coisas. E se você não cuidar, se você não deixar o seu coração blindado contra essas coisas, olha o que acontece. Como que ele vai ficar? Exatamente igual ao lugar em que você expôs ele. Por que eu estou te trazendo essa ilustração hoje? Para que você comece a pensar, aonde eu vou expor o meu coração quando esse propósito de 21 dias ele terminar? O que eu vou colocar o meu coração para com que ele absorva? Como que eu vou manter acesa a chama de amor que Deus ele acendeu na minha vida durante esses dias? Aquele fogo que nós lemos em Levítico, ele representa hoje a nossa vida espiritual. Assim como aquele fogo, ele não podia se apagar, o nosso coração ele também precisa estar continuamente aceso na presença de Deus. Quem pode dizer um amém? Amém? E por isso então, queridos, nessa tarde, eu quero trazer para você algo de como que nós não deixamos essa chama apagar. Essa chama ela não se mantém sozinha, é necessário alimentá-la diariamente, assim como aquele sacerdote colocava lenha a cada manhã no altar lá no tabernáculo. E naturalmente falando, existem 5 elementos necessários para que haja combustão, ou seja, para que haja fogo e para que ele continue queimando. Aula de química hoje à tarde? Pouquinho. Olha só, 5 coisas para que haja fogo. Primeiro, precisa ter uma fonte de ignição. O que é isso? Qualquer agente que faça com que haja o fogo, que faça queimar aquele fogo. Por exemplo, tem uma floresta seca e alguém vai lá e joga uma bituca de cigarro. Já viu isso? O que acontece? Facilmente pega fogo em tudo, porque teve uma fonte que fez então com que aquele fogo fosse gerado. Segunda coisa que precisa para que haja fogo, precisa ter oxigênio. O oxigênio ele é necessário porque ele atua como um comburente, que é um elemento essencial para que haja aquela reação química e o fogo então ele acenda. Outra coisa que é necessário combustível. Combustível é algo para que possa continuar queimando. Por exemplo, uma lenha numa fogueira. Aquela lenha, aquela madeira é o combustível para que o fogo continue queimando. Outra coisa que é necessário, uma proteção contra agentes que apagam aquele fogo. Por exemplo, a chuva. Se eu for lá fora agora e acender uma fogueira lá e começar a chover, o que vai acontecer com o fogo? Vai apagar. Então você precisa proteger também aquele fogo para que ele se mantenha queimando. E por fim, para que haja fogo, para que ele se mantenha, é necessário uma manutenção. Se você não cultivar, se você não manter, se você não cuidar, em algum momento, aquele fogo que foi aceso, ele vai se apagar. E espiritualmente, o que seriam esses elementos? É aqui agora que a nossa mensagem ela começa a ficar boa. Espiritualmente na minha e na sua vida. Quais são esses elementos e o que eu e você precisamos fazer se queremos deixar com que essa chama continue acesa na minha e na sua vida? Primeira coisa, a fonte de ignição, qual que é? É o próprio Deus, amém?
É Deus, gente, que acende o fogo de amor por Ele no nosso coração. Você lembra quando você conheceu a Jesus, você ouviu a palavra pela primeira vez? Que você começou a caminhar com Jesus? Lembre os seus primeiros passos. Você não tinha uma alegria, né? Você queria falar de Jesus em todo canto. Você via uma árvore em poste, você queria orar pela árvore, pelo poste. Você ia no teu trabalho, você ia no teu colégio, na sua faculdade, você queria falar de Jesus, você queria que as pessoas experimentassem aquele amor, aquilo que você estava conhecendo. O que é isso? É esse fogo, essa chama que o Senhor Ele acende na nossa vida. No povo de Israel ali, foi exatamente isso que aconteceu. Depois que ali os sacerdotes, eles arrumaram o holocausto, lá em Levítico 9, 24, perceba aqui, não foi o sacerdote que acendeu o fogo na primeira vez, foi a presença de Deus. Diz assim: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. E é aqui que eu quero trazer o ponto-chave e o ensino dessa palavra de hoje. Acender o fogo é papel de Deus, mas mantê-lo aceso é meu papel. Acender o fogo, queridos, é papel de Deus, mas manter aceso é o nosso papel. Na sua vida, o que Deus começou a fazer no seu coração nesses primeiros dias de propósito ou no seu caminhar, Ele acendeu, mas você precisa manter aceso. Amém? A segunda coisa é o oxigênio. O que representa isso? O oxigênio representa o ambiente onde você está. O fogo, naturalmente falando, só se mantém queimando se ele estiver em um ambiente de oxigênio. Já viu aquele experimento, talvez você tenha feito já quando você era criança, que você colocava uma vela e aí você acendia aquela vela e colocava um copo sobre ela? Quem fez isso? Lembra disso? Se você não fez, você vai chegar em casa. Você vai pegar uma vela, você vai acender lá e você vai colocar assim um copo devagarinho. No começo, aquele fogo vai ficar queimando. Mas o que acontece poucos minutos depois? O fogo apaga, porque aquilo lá já consumiu o oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem como o fogo queimar. E trazendo para a nossa vida, gente, o que é isso? Se você quiser manter-se queimando de amor por Jesus, você precisa estar no oxigênio, ou seja, nos ambientes corretos. Você precisa estar, queridos, com outros que também estejam queimando. Você precisa estar no lugar onde Deus chamou você para estar. Sabe, o maior erro da nossa vida, ele começa quando você deixa de estar onde Deus chamou você para estar. Lembra de Davi? Davi, sabe quando, queridos, que Davi, ele começou a fazer coisas que começou a dar tudo errado na vida dele? Talvez aqui alguns diriam, foi quando ele adulterou, pecou com aquela mulher lá, Batseba. Eu iria mais longe. As coisas da vida de Davi começaram a dar errado antes disso. Foi quando Davi deixou de estar onde deveria estar. Eu quero ler para você. Vamos junto comigo lá para 2 Samuel 11:1. Preste atenção nesse verso. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Olha essa parte agora. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Gente, quando eu leio essa última frase, eu penso assim, que vacilo. Que vacilo, Davi, que você teve. A gente leu aqui que era a época em que os reis iam para a guerra. O que Davi era, gente? Rei. E eu fico pensando, mas que raio que Davi não foi para a guerra. Quis ficar em Jerusalém. Não era o lugar que ele deveria estar. Ele, como rei, ele devia estar lá com Joabe, com os seus oficiais. E foi exatamente ali, não estando onde deveria estar, que o inimigo encontrou uma brecha, que começou então a inclinar o coração de Davi para longe dos caminhos do Senhor. Foi ali que abriu a brecha para que Davi visse aquela mulher e ele fosse tentado e cometesse o adultério. Se ele não estivesse lá e estivesse onde deveria estar, isso seria evitado. Você consegue entender? Você consegue ver a profundidade disso daqui e como é essencial, querido, que você como um cristão esteja inserido nos lugares corretos? Você precisa estar, querido, na comunidade. Você precisa estar com outros cristãos, no seu grupo de GPS, amém? Quem está com saudade dos GPS? Logo volta. Você precisa estar ali, sendo alimentado, ouvindo a palavra de Deus. E o inimigo, ele é muito astuto, ele sabe que se sutilmente ele começa a levar você a trocar
esse lugar de comunhão, de estar com outros cristãos, por outras coisas, por outras rotinas, por distrações, ele sabe que ali é o primeiro passo para que a chama do seu coração ela comece a se apagar. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque geralmente, querido, nós não trocamos esse lugar por coisas ruins, por pecado. Por exemplo, trabalhar é errado? Mas, se o trabalho ocupar o lugar de Deus no seu coração, ele começa a se tornar errado. Ele começa a se tornar um pecado, um ídolo na sua vida. Ter um relacionamento é errado? Não, mas se ele fizer você quebrar princípios e te afasta do lugar de prioridade no Senhor, começa a se tornar um pecado. Lazer, o descanso, é errado? Não, mas se ele te faz trocar a prioridade que é estar na presença de Deus, começa a se tornar um pecado. Por isso, queridos, cuide para que coisas não roubem você do lugar que Deus chamou você para estar. Provérbios, que é o livro da sabedoria, ele nos traz um conselho poderosíssimo. Olha aqui, Provérbios 18, 1 ao 2 ali. Olha isso, olha o que ele fala. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Uau! Ele está falando o quê? Quem se isola, quem deixa de estar no corpo, quem deixa de estar no lugar que Deus chamou para estar, se rebela contra a sensatez, ou seja, se torna tolo, se torna insensato. Nós precisamos estar, queridos, com outros cristãos. Existe um preço para se manter em comunhão, existe ou não existe? Existe. Existe um preço, você vai ter que suportar uns aos outros, você vai ter que muitas vezes perdoar, pedir perdão, ser paciente. Existe um preço, mas eu prometo para você, existe um preço muito mais alto, que é o preço do isolamento. Congregar, querido, é um mandamento do Senhor, não é uma sugestão de Deus. Hebreus 10, 25 fala: não deixemo-nos de reunir como igreja, ou seja, de congregar, segundo o costume de alguns. Se você quer manter a sua chama acesa, mantenha-se no lugar certo. Não deixe de congregar, não deixe de estar com outros cristãos que também estão buscando manter o fogo de amor por Jesus aceso na vida deles. Amém? Amém. Esse é o oxigênio. Vamos para o terceiro, que é o combustível. Diga comigo, combustível. Aqui entram, queridos, as disciplinas espirituais. Nós lemos lá em Levítico que o sacerdote, ele colocava lenha para manter o fogo queimando todos os dias. Isso fala da nossa rotina, do dia a dia, da nossa vida diária. E isso aqui está falando também de um hábito. Um hábito é algo que você faz todos os dias. Mesmo sem vontade, mesmo quando você não está muito afim, você se mantém fazendo, porque você tem disciplina, porque você sabe, isso é importante, eu preciso continuar fazendo isso. E durante a imersão, nós estamos colocando essa lenha todos os dias, amém? Todo dia tem um desafio, todo dia tem uma leitura da Bíblia, todo dia a gente está orando, todo dia estamos jejuando, por isso que você se mantém queimando. Mas e depois? Você precisa praticar isso todos os dias. Existem muitas disciplinas espirituais que são esse combustível que mantém a chama de amor pelo Senhor acesa. Inclusive, eu quero te recomendar uma leitura, um livro que ele se chama A Celebração da Disciplina. Se fosse você, eu anotava. A Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster. Nesse livro, ele traz 10 disciplinas espirituais que ajudam a manter o seu coração queimando. Mas hoje eu quero te citar apenas 3. 3 disciplinas que nos ajudam a manter o nosso coração firmado no Senhor. Primeira delas, a disciplina da oração. Diga comigo, oração. Uma pessoa que ela se mantém queimando por Jesus, ela entendeu que a oração na vida dela precisa se tornar um hábito. Hábito é aquilo que você faz de maneira constante. Quero fazer um exercício com você aqui agora. Pense no teu dia de amanhã, na tua segunda-feira. Ai, Lê, nem queria pensar. Mas pensa amanhã. Como que vai ser a tua rotina? Que horas que tu vai acordar? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Quais os teus compromissos de amanhã? Talvez você vai acordar e escovar os dentes, tomar um café da manhã, arrumar os seus filhos para a escola, ir para a academia, ir trabalhar, não sei, você tem uma rotina, certo? E a sua rotina é composta pelos seus hábitos.
Uma pessoa que entendeu, se eu quero ter o meu coração queimando de amor por Jesus até o fim da minha vida, a oração ela não pode ficar em segundo plano. Ela precisa ser um hábito, tem que ser algo que eu faço todos os dias, algo que eu sou intencional a fazer. Um hábito ele não é praticado apenas quando se tem vontade, mas é praticado com intencionalidade. E já deixa eu te falar sobre isso. Algumas vezes o seu tempo de oração, queridos, vai ser mais racional do que emocional. Nem todos os dias você vai acordar, uau! Hoje eu vou orar 10 horas do meu dia. Nem todo dia acontece isso, é ou não é? Não é? Mas você faz porque você sabe, eu preciso orar. Porque se eu não orar, o meu fogo de amor por Jesus ele vai diminuindo. É um hábito seu, né? Por exemplo, quem aqui você escovou os dentes antes de vir aqui para a reunião? Tá bem? Dá uma checada aí na pessoa do teu lado. Não, melhor não. Mas com certeza que todo mundo é limpinho, né? Você escovou os dentes antes de vir pra cá. Mas daí eu te pergunto, você ficou pensando assim, será que eu devo escovar os dentes para ir na reunião? Será? Tô sentindo de escovar, se eu não escovar eu vou matar o irmão do meu lado, então é melhor, né, eu escovar. Você não fez isso, você simplesmente foi lá e escovou, porque faz parte da sua vida. A oração precisa ser assim também. A sua alma nem sempre vai querer orar, mas o teu espírito, ele clama desesperadamente pela presença de Deus. E ainda sobre essa disciplina espiritual, você precisa, queridos, entender a necessidade da oração. Você só faz algo quando você entende a necessidade, a urgência daquilo. Vou fazer uma ilustração aqui um tanto dramática para que você grave isso. Me ajude, tá bom? Olha só, faz de conta que você descobriu que você tem uma doença raríssima, que não tem cura e que você tem poucos anos de vida. Né? Os médicos já tentaram de tudo e esse era o teu diagnóstico, não tinha o que fazer. Mas aí eles fizeram uma pesquisa lá e eles descobriram uma pílula que se você tomasse aquela pílula todos os dias, ela teria então, né, o poder de regredir essa doença e ela salvaria a sua vida. Quem aqui me ajuda? Você tomaria essa pílula? Sim ou não? Sim. Por quê? Você entendeu. Se eu não tomar, eu vou morrer. Então você entendeu a necessidade daquela pílula. Você vai fazer o que for preciso para você não esquecer de tomar. Você vai colocar no teu despertador no celular, você vai escrever na tua testa, tomar a pílula, mas você não vai deixar de tomar porque você quer viver. Você precisa entender, essa pílula é a oração. Se você não tomá-la diariamente, pouco a pouco, espiritualmente, você vai perdendo a sua vida, você vai morrer espiritualmente. Sem oração, você não desenvolve o seu relacionamento com Deus, a sua fé não cresce, você enfrentará problemas na força do teu braço, não vai depender de Deus, e eu prometo para você, isso vai ser muito difícil. Se você não ora, você não experimenta a paz e a alegria que vem da presença de Deus. Se você não ora, você se torna um alvo muito fácil para o inimigo. Se você não ora, queridos, você não tem a sabedoria de Deus para tomar decisões. E o pior de tudo, se você não ora, a sua salvação está em jogo. Porque não basta apenas você crer em Jesus. A Bíblia fala que até os demônios creem. Mas você precisa ter um relacionamento, caminhar com Ele. Quem pode dizer um amém? E a oração, queridos, é esse veículo que Deus ele deixou para mim e para você, para que a gente o conheça. Você precisa entender essa necessidade. E ainda sobre oração, orar é simples. Diga comigo, orar é simples. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas eu não sei orar. Aí com muito carinho eu falo assim, você sabe conversar? Se você sabe conversar, você sabe orar. Amém? Oração é conversar com Deus, queridos, é expor o seu coração na presença do Senhor. Por exemplo, você está com um problema no seu trabalho, você não sabe como resolver. Aí você quase se mata, faz de tudo, tenta tudo e não dá certo. Daí, de repente, você se lembra que é crente. E aí você vai orar, daí tu lembra, opa, mas eu tenho um Deus que é dono de toda a sabedoria, que conhece minha vida, que cuida de mim. Aí você ora. Como que tu vai orar? Deus, eu estou com esse problema no meu trabalho, aconteceu isso, e eu reconheço, Senhor, que eu não tenho capacidade para resolver isso. Você está orando, você está declarando a tua dependência de Deus. E aí você pede, Senhor, me ajude a resolver isso. Me dá a solução para isso, me dá a sabedoria de como lidar com essa circunstância. Em nome de Jesus, amém. Difícil? Simples, né? Você está ali, sei lá, tem uma pessoa na tua família que ainda não conhece Jesus, você está orando por ela. Aí você ora, Deus, eu oro pelo fulano, pelo cicrano, né? Deus,
Em nome de Jesus, faz um milagre naquela criatura. Assim como um dia você me alcançou, alcança ela também. Abre o coração dessa pessoa. Quando eu convidar ela para vir na Revo Church no domingo, faz alguma coisa naquela cabeça. Mas que ela venha, que ela te conheça. Em nome de Jesus, amém. Difícil? Não. Oração é simples, queridos. Quando você entende que a oração te liga ao Senhor e que Ele também fala com você lá no teu espírito, isso para de se tornar apenas uma obrigação, mas isso se torna o prazer da sua vida. Amém? Então, a prática espiritual da oração, deixe ela viva, não apenas nos 21 dias de propósito, mas em todos a sua vida aqui nessa terra. Segunda disciplina que eu quero falar para você hoje é a disciplina espiritual da leitura, meditação e prática da palavra. Diga comigo, leitura, meditação e prática da palavra. É impossível você manter acesa essa chama no seu coração se você é um cristão que não conhece e não pratica a Bíblia. É impossível. Jesus, ele nos ensinou algo poderoso certa vez. Com certeza você conhece esse verso, mas eu quero ler para ti. Mateus 7, dos versículos 24 ao 27. Jesus está ensinando a diferença de uma pessoa que pratica a palavra e de uma pessoa que ela não pratica. Fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces firmes na rocha. Verso 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus aqui, ele está nos ensinando um princípio poderoso. Ele está mostrando o que acontece na vida de uma pessoa que ouve a palavra e pratica, e uma pessoa que ouve a palavra e não pratica. Aqueles dois homens, o prudente e o insensato, eles receberam exatamente a mesma palavra, mas a diferença foi o que eles fizeram com ela, e isso mudou drasticamente o destino de cada um deles. O que praticou foi prudente. Mesmo com as dificuldades, os ventos da vida, se manteve firmado com Jesus. O outro construiu sobre a areia, não praticou a palavra, não viveu a palavra. No primeiro vento, aquela casa caiu. Essa casa representa a minha e a sua vida. E hoje eu quero perguntar para você, qual você quer ser? Você quer ser o prudente ou o insensato? Você está aqui, você está participando desse propósito, você tem ouvido, você tem sido alimentado pela palavra, mas e depois? Onde você vai construir a sua casa? Na areia ou na rocha? Amém? Quero encorajar você, queridos, faça da leitura, da prática da palavra de Deus, esse livro precioso, é um livro vivo. Faça isso um hábito constante na sua vida. Faça o que for preciso para que você seja um cristão cheio do combustível da palavra de Deus. Quem pode dizer um amém? Amém? E a terceira disciplina espiritual que eu quero é boa, né? Quero falar para você hoje é a disciplina espiritual do jejum. Diga comigo, jejum. O jejum é uma disciplina espiritual poderosíssima para manter o meu e o seu coração acesos na presença do Senhor. Por que nessa igreja, queridos, nós insistimos tanto com você para que você participe desses propósitos que a gente faz? Se você já é da casa, você sabe que a gente faz isso 4 vezes por ano. Fazemos agora no início por 21 dias e no segundo semestre fazemos mais 3, de 7 dias cada um deles. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Por que insistimos tanto para as pessoas participar? Porque a gente sabe, a Bíblia orienta, o jejum, queridos, é uma prática que alinha a nossa vida com o céu, que coloca o nosso coração no lugar certo, que faz o nosso coração estar sensível à voz do Senhor. Letícia, se eu não jejuar, eu não vou para o céu? Não, tu vai, mas eu garanto para você que o teu caminho até lá vai ser bem mais difícil. O jejum, queridos, ele mantém você com o seu coração alinhado com Deus. Ele silencia a voz da sua carne, da sua própria vontade, para que você ouça o Senhor. O jejum te ensina a depender de Deus, faz com que você tenha domínio sobre você mesmo. Com muito carinho, deixa eu te dizer, se nós, queridos, não dominamos nem ao menos o que nós comemos, nós vamos dominar o que nessa vida? Amém?
Jejum, queridos, terças-feiras, depois que acabar o nosso propósito, aqui na Revo Church nós temos uma cultura. Toda terça-feira é o dia de jejum e oração. Sabe, se determine esse ano. Toda terça-feira eu vou jejuar. Se você ainda não consegue fazer um jejum só na água, dê o seu melhor, comece com pequenos passos. Faça um jejum de Daniel, então, na terça-feira. Ou então, eu vou fazer até esse horário. Depois, na outra semana, tu aumenta mais 20 minutos. Depois, mais 20 minutos. Quando tu vê, tu fez um jejum um dia inteiro. Amém? E lembre, jejum não é dieta. Dá um sorriso aí nesse lugar e diga comigo, jejum não é dieta. Você precisa ser acompanhado com oração, com a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, combustível. Pratique as disciplinas espirituais. Elas são esse combustível que manterão a sua chama queimando, acesa na presença de Deus. Estamos indo já para a reta final. Quarta coisa que nós vimos necessária para o fogo é proteção contra agentes que apagam esse fogo. Além de você se preocupar, queridos, com a manutenção daquele fogo, você precisa se preocupar com coisas que têm o poder de apagar aquele fogo. Espiritualmente falando, existem muitas coisas que tentam apagar o fogo do nosso coração de amor, de rendição a Deus. Mas hoje eu quero te trazer duas, que na minha opinião, elas estão assim no top 1, sabe? Aquilo que realmente, se você não cuidar, aquilo apaga o que Deus está fazendo na sua vida. E essas duas coisas são pecado e ofensa. Diga comigo, pecado e ofensa. Pecado. Isaías 59, 1-2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. E do pecado, existe dois tipos de pecado. Um é aquele que você ainda não sabia que era pecado, né? Faz de conta que você está aqui, você está às vezes no começo da tua caminhada com Deus, e talvez tenha coisas na sua vida que Deus ainda precisa trabalhar, e está tudo bem com isso, amém? Né? Quando eu comecei a vir na igreja, quando eu conhecia Jesus, tinham muitos pecados na minha vida que eu não imaginava que aquilo não era a vontade de Deus para mim. Mas conforme eu fui caminhando, conhecendo a palavra, o Espírito Santo foi me transformando. Amém? Mas o problema, queridos, é quando você está aqui, você caminha com Deus e existem coisas, hábitos, pecados na sua vida, que você sabe que aquilo é errado, que aquilo vai contra o que Deus tem na sua palavra e você insiste em manter aquilo na sua vida. Isso aqui é um problema. E com muito amor, queridos, muito amor. Faz um coração aí para eu ver que você está recebendo com amor hoje. Faz aí para mim. Com amor. O pecado que você tolera hoje é o que vai destruir você no dia de amanhã. Queridos, você precisa olhar para a sua vida e ser sincero na presença de Deus. Você precisa chamar pecado de pecado. Não tenta mascarar, não tenta ajeitar, simplesmente reconhece e diz: Senhor, eu quero me arrepender disso. Eu não quero com que isso apague o fogo de amor que está no meu coração por Ti. Queridos, um pecado que você mantém na sua vida, aquilo, além de prejudicar muito você, além de levar você a tomar decisões que vão te levar a lugares muito ruins na sua vida, aquilo tem o poder de destruir o seu relacionamento com o Senhor. E isso coloca a tua salvação em jogo. Nós lemos em Isaías, não é que a mão de Deus está encolhida ou que Ele está surdo, mas os nossos pecados nos separam do Senhor. Não deixe com que isso apague a chama de amor na sua vida pelo Senhor. E a segunda é a ofensa. Hebreus 12:15 fala: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A ofensa, a amargura, a falta de perdão, queridos, ele é um extintor que tem o poder de apagar a chama no seu coração de amor pelo Senhor. Quando você, queridos, retém na sua vida a ofensa, a amargura, quando alguém faz algo que ofende você e você escolhe, porque é uma escolha, você escolhe não perdoar, aquilo tem o poder de te excluir da graça do Senhor. E deixa eu te falar, Deus, Ele não consegue fazer nada num coração ofendido. Segunda-feira agora, né, a gente também conta os testemunhos, né?
para que isso encoraje a tua vida. Segunda-feira agora, na nossa primeira reunião que nós tivemos, reunião de avivamento, eu estava aqui buscando ao Senhor e parecia que tinha sei lá, como se tivesse assim, uma coisa impedindo, sabe? Já sentiu isso? Como se você quisesse a presença de Deus e tivesse algo assim tapando aquilo. E aí, naquele momento, o Senhor ele me lembrou de uma situação que aconteceu no final do ano, com uma pessoa muito próxima a mim, que eu fiquei um pouco sentida, um pouco magoada com aquela pessoa. Letícia, você se magoa? Raramente, mas às vezes acontece. E o Espírito Santo me lembrou daquilo. E ele falou, você ficou amargurada e você não foi consertar isso. Pesado, né? Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou, você vai chegar na tua casa, você vai pegar o teu celular, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, esclarecendo aquela situação, pedindo perdão e também perdoando. Gente, quando eu fiz isso, parece que fez assim, ó, abriu o céu sobre a minha vida. Sabe por que às vezes tem muitas pessoas que por mais que elas queiram, elas não conseguem sentir a presença de Deus? Muitas vezes é porque a amargura está excluindo essa pessoa da graça de Deus. Muitas vezes nós conversamos com pessoas e elas nos falam, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, mas parece que algo não rompem na minha vida. E com muito carinho eu sempre falo, eu pergunto, com muita gentileza, existe alguma pessoa na sua vida que você precisa perdoar? Existe alguma pessoa na sua vida que você precisa se entender, que você precisa pedir perdão, ou que você precisa liberar perdão sobre a vida dessa pessoa? Prometo para você, 99% dos casos, a pessoa na hora ali ela já se entrega. Ela, sim, aconteceu isso no ano de 1857. Isso faz algo que aconteceu lá 1000 anos atrás e aquela pessoa ainda carrega aquilo. Querido, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. Se você não perdoa, se você mantém a amargura na sua vida, isso tem o poder de apagar a chama de amor que o Senhor acendeu. Deus não consegue fazer nada na vida de alguém ofendido. Então, querido, eu quero encorajar você, pecado e ofensa. Não deixe com que essas coisas apaguem esse fogo. Quem pode dizer um amém? Amém? E a última coisa, nós já vamos agora para a reta final. Nós vimos que quem acende esse fogo é o Senhor, amém? Nós vimos que precisamos estar ali no oxigênio, no ambiente correto. Nós vimos também que existem os combustíveis, as disciplinas espirituais que precisamos viver todos os dias. Vimos que precisamos cuidar de coisas que apagam esse fogo. E por último, se queremos que esse fogo ele permaneça queimando até o último dia da nossa vida, precisamos da manutenção. Se você não cultivar, se você não manter, algum momento, queridos, esse fogo, ele vai acabar. Por isso nós precisamos de algo que é a perseverança. Diga comigo, perseverança. Tiago 5, do 7 ao 8 fala, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quantos aqui você espera a vinda do Senhor? Amém? Nós somos a noiva de Cristo que está esperando o noivo retornar. E para isso, queridos, nós estamos nos preparando. Tudo isso que nós falamos até agora, o jejum, a oração, a prática da palavra, as disciplinas espirituais, isso está nos preparando, como aquela noiva que a palavra fala, santa, pura, irrepreensível na presença de Deus. Estamos esperando esse momento. E ele continua falando, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência, com perseverança, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Pois a vinda do Senhor está próxima. Sabe qual a característica que todo mundo que estiver no céu um dia vai ter em comum? A característica da perseverança. Aprendeu a perseverar no Senhor até o último dia de sua vida. Quantos aqui, queridos, você está aqui hoje e você diz, eu não quero ser aqueles que queimam apenas por um instante, mas eu quero que ao final da minha vida, ao Senhor olhar para mim, Ele olhe e Ele fale, servo bom e fiel. Você se manteve firme. Você não se perdeu, você não negociou os princípios da minha palavra, mas você continuou me amando, sendo temente, buscando a minha presença, praticando a minha palavra e mostrando quem eu sou para esse mundo.
Quantos aqui você quer ouvir isso do Senhor? Amém? E será que vale a pena perseverar? Nosso último verso de hoje, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Quantos aqui você quer que um dia, lá no céu, diante do Senhor, seja colocada diante dele a sua perseverança, a sua obediência e a sua fidelidade com o Senhor até o fim? Amém? Então, com muito honra, querido, e temor no seu coração, quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para nós encerrarmos essa reunião. Nós vamos orar agora.